nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que vem atrapalhar, nos atrapalhar de ouvir a tua palavra, Pai amado, faça, Pai. Faça-nos prestar atenção em tudo que seja fato, Pai amado, porque o Senhor falou no coração dela, Pai amado, e através da vida dela falará nos nossos corações. A tua palavra ela é poderosa. Nós não vamos sair daqui, Pai amado, como entramos. Ela vai transformar a nossa vida, Pai, transformar o nosso eu e a nossa essência. Em nome de Jesus, nós oramos pela pregatura dessa noite, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a paz, igreja. Gente, eu sempre fico nervosa, mas hoje eu estou muito nervosa. Mas eu gosto de compartilhar que eu estou nervosa porque todos nós estamos num momento de aprendizado. E hoje o Senhor falou no meu coração que se a gente deixar o medo tomar conta de nós, a gente nunca avança. A gente nunca vai além, né? Porque a gente fica com medo, a gente fica se prendendo. E aí conforme a gente vai fazendo, a gente vai orando, vai pedindo ao Senhor, Deus vai trabalhando, vai tratando, e aí Ele vai usando a sua vida, e você vai se disponibilizando cada vez mais. Então a gente não pode ter medo. Então, em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor chama você, não tenha medo de fazer, porque quem nos capacita é Ele. Eu reconheço e falo nas minhas orações: Senhor, eu não sou nada, não posso nada, mas eu sei que a tua graça se aperfeiçoa em mim. Eu sei que tudo é para ti, para a tua honra, para a tua glória. Hoje eu fiquei bem com medo, mas eu falei: Senhor, eu vou, em nome de Jesus. E vai dar tudo certo, porque o Senhor já vinha falando comigo no decorrer da semana. E como eu sempre falo, né? É um privilégio poder estar na casa do Senhor. É um privilégio poder vir aqui adorar a Ele, ser grato a Ele por mais um dia, pela presença dEle que é manifestada em nós todos os dias. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos 1 Reis 19. Às vezes a gente fica em casa, a gente fica pensando tanta coisa, aí você fala: ai, vou falar assim, vou falar assim, vou falar assim. Aí você anota, aí não sei o quê. Aí quando você chega aqui, o que acontece? Aí você: ai meu Deus, e agora? É porque igual o pastor fala, né? É o Espírito Santo, não é a gente. Amém, glória a Deus. Aleluia. 1 Reis 19, 8. Amém? Todos se encontraram? Amém. Glória a Deus. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós rendemos graças a Ti, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de ser ministrados pela Tua palavra. Não é sobre mim, não é sobre ninguém que está aqui, Senhor, mas é sobre a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia. Mesmo quando não somos merecedores, o Teu amor é manifestado sobre nossas vidas.
Senhor, em nome de Jesus, me coloco diante da tua presença com o coração quebrantado. Humildemente, Senhor, peço a ti que esta noite venha ser feita a tua vontade. Nós viemos prestar um culto a ti, adorar a ti, que é digno de toda honra e toda glória. Que todo e qualquer impedimento, Senhor, que venha se levantar neste lugar para nos dispersar da tua palavra, nós repreendemos no nome de Jesus. E que o Senhor venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Sabe assim, quando você sente seu coração palpitando assim, muito, só que aí você sente que é nervoso, mas também é o Espírito Santo. Que aí você fica assim, ai meu Deus. Irmãos, nós já ouvimos muito falar sobre essa passagem, né? E eu sempre ouvi falar dela na forma que ela se encontra na palavra, que Elias teve medo. E que ele foi para o Monte Horebe, e aí ele se escondeu, né? Permaneceu ali por medo do que Jezabel havia falado para aqueles homens irem avisar ele. E orando ao Senhor e lendo essa passagem, há uma semana mais ou menos atrás, me veio a memória, não como se ele tivesse tido medo, mas me veio a memória como se ele tivesse ido até lá para ter um momento com Deus, para ter um momento no secreto. E eu fiquei me perguntando, porque geralmente quando nós temos medo, quando nós ficamos se sentimos de alguma forma chateado, angustiado, triste, com medo, ansioso, que forma que nós nos posicionamos, né? Nós fugimos para nos escondermos da face do Senhor, ou nós vamos para o secreto para ver o que Ele quer de cada um de nós. E quando eu fui ler, né, que eu vi aqui, que está escrito assim, né, no 8, no 9, né, no 9, aqui. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Horebe, quando eu procurei, porque a gente está no processo de aprendizado, então às vezes a gente procura, né? E aí eu procurei e foi o mesmo lugar onde o Senhor falou com Moisés, através da sarça ardente. E depois eu lendo algumas coisas, estava lá que foi um momento que o Senhor ali se revelou a Moisés e ele também se revelou a Elias. E o que eu e você temos feito para que o Senhor se revele a nós? E quando eu pensei na caverna, eu tive uma época com o Robson que nós fomos para o encontro com Deus, lá nós ficamos 3 dias. E aí a gente não falava com ninguém, a gente não tinha contato, né, com ninguém, a gente estava junto, mas é como se não tivesse, né? Acho que alguns aqui já passaram por esse momento de encontro com Deus, e foi um momento que edificou muito a minha vida, mas foi um momento que você realmente se reserva, fica ali no seu cantinho e você ouve o que o Senhor tem para falar ao seu coração. E eu fiquei imaginando a caverna. Eu falei, como que é uma caverna, né? A gente imagina pelo que a gente vê numa televisão e tal. E a caverna, ela deve ser escura, na caverna não tem ninguém, na caverna não tem celular, na caverna não tem televisão, na caverna não tem nada disso. Então, eu fiquei imaginando, eu falei assim, nossa, ele foi pra lá porque ele teve medo. E quando a gente tem medo, o que a gente faz? Eu falei, será que a gente vai para um cantinho e se reserva? Por que eu pensei nisso, irmãos? Porque há um final de semana atrás aí, eu e o Robson, nós fomos convidados para o aniversário da minha sobrinha. E eu falei para ele, amor, a gente vai. Só que eu fiquei, sabe quando você fica com uma angústia, assim, não sei explicar, eu fiquei agoniada, mas eu estava agoniada por causa da igreja. E a gente foi numa sexta-feira. E eu fiquei aquele incômodo no meu coração, né? Mas eu falei, não tem nada a ver, né? Porque a gente está indo fazer um passeio, né? Então tá tudo bem. E eu estava na cozinha e o Gabriel chegou em mim e falou assim, mãe, você acha que é certo a gente ir? Aí eu falei assim, por que, filho? Aí mãe, muito de Santa Ceia, né, e tal. Aí eu falei assim, filho, a mãe também está com esse pensamento, né? Vamos orar. Aí amém, porque a gente quer, né? A gente não quer falar não, a gente quer. E eu falei, não, a gente quer, amém, filho, vamos orar. Aí a Larissa, mãe, eu também estava pensando nisso, porque a gente tem que ver. Eu falei, agora é pronto. Amém. Aí nós fomos, irmãos. Quando nós chegamos lá, nós tivemos um momento muito bom com a minha família, um momento de qualidade. O Robson teve a oportunidade de ministrar sobre a vida do meu tio, que está um pouco distante da presença. Eu tive a oportunidade de ministrar sobre a vida da minha prima. E ali a gente foi fazendo umas brincadeiras, fomos conversando, e só estava muita chuva, muita chuva. E quando foi no domingo,
Sabe quando você acorda? E eu falei assim, nossa, hoje é culto de Santa Ceia. Aí eu falei, aqui tá bom, né? Tudo bem, já tô aqui, né? Tá tudo certo. E passou o dia todo, nós ficamos lá, depois nós viemos embora. E assim que eu cheguei em casa, não, na hora que eu tava lá ainda, aí o Senhor falou no meu coração que a gente jamais deve deixar as coisas do Senhor para estar em qualquer outro lugar. E aquilo me impactou, porque eu falei assim, nossa, olha só, né? O Senhor já tinha falado no meu coração, mas pela teimosia eu fui. E aí quando eu cheguei em casa, conversei com o moço e falei assim, Nego, em nome de Jesus, quando a gente tiver algum compromisso na casa do Senhor, nós vamos orar e nós vamos permanecer na casa do Senhor, porque não é justo nós deixarmos a presença de Deus para fazer outras coisas que não nos agreguem absolutamente nada. E aí, irmãos, eu fiquei no meu coração, porque apesar de eu ter falado isso para ele, eu levei com um sentimento assim, eu falei, mas amém, eu vou orar. E aí eu precisei me separar, eu precisei ir para o secreto. E foi por isso que essa passagem veio na minha mente de uma maneira diferente. Porque quando a gente ouve que ele teve medo e ele ficou ali dentro, eu pensei, eu falei, pô, normal a gente ter medo, a gente tem medo mesmo. A gente muitas vezes fica acuado, às vezes acontece alguma situação com a gente realmente precisa de um tempo para ter um encontro com o Senhor, para ouvir a voz dele. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração e eu vi a importância de nós tirarmos um tempo precioso com Deus. Às vezes nós temos o hábito de fazer muito as nossas vontades, aquilo que queremos, aquilo que, mas não tem problema, porque o nosso coração é enganoso, então sempre vem sobre nós que não tem problema. Só que eu também entendi que vai ter coisas que eu e você vamos ter que passar para aprender. Porque às vezes a caminhada do pastor, a caminhada da pastora, a caminhada de outras pessoas às vezes é mais longa. E aí eles já viveram coisas assim, e aí você ainda está vivendo, você ainda está passando pelo processo. Então eu entendo que nós estamos dispostos a ouvir e a aprender. Mas às vezes nós saímos um pouco do percurso. E Deus quer nos ensinar a permanecer no caminho que Ele nos colocou. E aqui o Senhor fala para ele, né? O Senhor perguntou para ele, veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me escondendo, porque na hora, irmãos, quando o Senhor ele tira, até o pastor pregou sobre isso aqui no domingo, quando o Senhor está limpando você, quando Ele está tirando algo de você, dói, não é tão simples. Porque você tem um hábito, você tem uma vida, você tem uma convivência com as coisas e de repente você, mas a partir de hoje você não vai mais fazer isso. Aí você olha e fala assim, mas será, Deus? Será que isso é do Senhor? Será que isso é de mim? Mas é o Espírito Santo de Deus que nos ensina. Ele é maravilhoso. Porque quando a gente se posiciona, quando a gente realmente entende quem Ele é sobre nossas vidas, não só para cumprir um protocolo de estar aqui na igreja, não só para ouvir a palavra, porque nós ouvimos a palavra, nós somos ministrados, nós temos isso gratuitamente em todo lugar, não só na igreja, você acessa a internet, você tem diversas informações. Mas nós precisamos, irmãos, tirar um tempo com o Senhor e ver o que Ele quer de mim e de você. Não vale a pena trocar presença por qualquer outra coisa. Só que nós precisamos vivenciar para aprender. Se nós não vivenciarmos, a gente nunca vai aprender. Porque a experiência do Robson não é a mesma da minha. A experiência da Tabata não é a mesma da minha. O que eu vou viver vai servir de testemunho para o outro que vai me escutar. Então, quando eu tirei esse tempo com o Senhor, eu pensei nisso. Eu falei, quando o Senhor fala, né? O que você está fazendo aí? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou realmente me posicionando na presença? Eu estou realmente buscando a face do Senhor? Eu estou realmente renunciando às minhas vontades para fazer a vontade de Deus? Ou eu estou só na presença e continuo fazendo aquilo que Ele me dá na telha? Aí não tem evangelho, aí não tem palavra, porque eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que me dá prazer. Eu não renuncio. Eu preciso matar a minha carne. Eu só mato a minha carne quando eu vou para o secreto. Quando eu me coloco verdadeiramente à disposição do Senhor. Senhor, o que quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer para chegar mais perto de Ti? E eu me lembro, irmãos, que há um tempo atrás teve um culto maravilhoso que foi com o pastor Carlos tinha pregado.
e eu senti uma coisa muito boa assim, e eu falei, a língua é diferente, foi algo tão tremendo, e eu ouvi o Senhor falando para mim, muito nítido, eu quero te levar além. E aí a gente ouve isso, a gente fala assim, nossa, aleluia, Jesus, o Senhor quer me levar além, glória a Deus. Mas aí não vai te levar além se você permanecer sentadinho, olhando para o templo, na zona de conforto, e não fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Aleluia. Não adianta eu vir à igreja, eu só sou mais uma. Eu preciso ser diferente. Hoje eu postei um rapaz no meu status que ele estava falando sobre as pessoas parecerem Lego. As pessoas são tudo iguais. Você sai na rua, você entra na internet, eu estou enjoada disso, irmãos, eu não aguento mais. Eu preciso ser diferente. E como eu vou ser diferente? Fazendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas? Não, eu preciso mudar algo em mim. E assim, é tão lindo você ver quando o Espírito Santo de Deus ele trabalha em você, porque eu cheguei em casa e eu falei para ele, amor, eu não quero mais isso. Eu quero viver a vontade do Senhor sobre a minha vida. E eu sei que vai doer, mas eu vou ter que fazer. Porque é Ele quem está me pedindo. É Ele quem está tocando no meu coração. Eu senti falta dele. Eu senti falta da presença dele. Aí, quando eu pensei na caverna, aí eu falei assim, realmente, né? Que aí depois, mais pra frente, fala assim, né? O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Aí eu fiquei pensando, tem como Deus falar com a gente se nós estamos cheios de nós mesmos? No meio de confusão, no meio de tudo que a gente possa imaginar, não tem como. O Senhor falou com ele, suave. Então nós precisamos desse tempo com o Senhor, porque quando nós nos colocamos na posição, nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, e aí o Senhor vai nos enchendo, você vai tendo prazer na presença, você vai tendo prazer na vontade de Deus, você vai tendo prazer em buscar a face dele. É prazeroso demais você se colocar na presença do Senhor. Eu não sabia o que era isso, irmãos, e hoje eu estou podendo viver isso. Eu fiquei tanto tempo na igreja, eu estava até brincando com a Silvia agora, eu falei isso para ela lá, porque foi o que veio na minha memória. Eu achava que servir a Deus era igual eu servia no começo. Eu estava na igreja, eu fazia parte do ministério de teatro, e eu tinha minha vida, minha família feliz, glória a Deus, aleluia. Falei, isso quer ser crente. E aí Deus vai lá e desconstrói toda essa imagem e fala, não, filho. Se você não renunciar, não tem como eu fazer um novo sobre sua vida. Aí a gente fala assim, igual eu falei agora, ai, mas eu quero. Aí você vê lá o irmão, a irmã que está pregando, que está falando, que está profetizando. Aí você fala, nossa, que unção que esse irmão tem, que unção que essa irmã tem. Aí você só quer ser igual. Aí você acha que vem para a igreja, sentando na cadeira, ouvindo só a pregação e aprendendo a Bíblia no dia de domingo, você vai ter toda a unção do planeta. Não, não vai. É preciso renunciar. Eu me veio a memória, não precisa abrir não, tá? Você rapidinho. Lucas 9:23, que fala assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, se a gente quer o Senhor, nós temos que renunciar a nós mesmos, e nós somos egoístas. Nós não queremos, nós queremos negociar, nós queremos barganhar, nós queremos fazer a nossa vontade. Sabe o que eu acho engraçado? Que antes, irmãos, eu tinha prazer em sentar e ficar vendo televisão. Aí você vê jornal, você vê um monte de tragédia. Você pode mudar aquilo ali? Não, você não pode. Você pode orar pela nação, você pode orar pelo mundo, você pode orar pelo que está acontecendo. Mas não é bom que a gente se alimente de coisas ruins. Porque quando veio a pandemia, irmãos, eu consumia a televisão. E me trouxe medo, me trouxe insegurança, me trouxe preocupação, me trouxe tudo que vocês possam imaginar. E aí eu apaguei a minha luz, porque eu falei, não, fica aqui quietinha no meu canto. E aí eu via outras pessoas sendo usadas por Deus, e eu falava, esse povo é doido. Mas não é, porque a confiança deles não estava no homem, não estava nas coisas que estavam acontecendo lá fora, estava no Senhor. A gente vem aí falando, está acontecendo guerra, está acontecendo isso aqui, pode chegar aqui. Tá bom, tudo que acontecer é permissão do Pai, é permissão do Senhor. Não é porque está acontecendo, não, é
precisa se encontrar na palavra. Aleluia. E às vezes a gente fala assim, ah, nossa, mas eu até trouxe, né, essas duas perguntas para mim. Você tem tido esse tempo com Deus? O que falta para que você estabeleça esse tempo? Eu não tenho hábito, irmão, já aconteceu alguma coisa comigo e eu me isolar, ficar com raiva, eu fico brava. Mas eu não tenho hábito de abrir mão das coisas. Eu não quero mais saber disso. Eu sou bem persistente nas coisas. E eu tenho o hábito de me analisar. Até pelo fato do dia que nós estávamos aqui no encontro das mulheres, né? E eu estourei o balão da cobrança, porque eu me cobro tanto, mas eu não me cobro mais, em nome de Jesus, que já lancei isso no altar. E aí você fica se cobrando, então você quer sempre dar o seu melhor. Então eu sempre me cobrei em relação a como está o meu comportamento, o que eu tenho feito, o que eu preciso mudar. Às vezes a gente perde tempo olhando o que o outro está fazendo e cobra ele, cobra ela e faz assim, faz assado. E Deus está falando, olha para você, muda você, transforma você, faz você. E aí você não quer fazer, porque você quer ficar na zona de conforto. É muito melhor. Eu também já fiquei na zona de conforto, eu também já fiquei sentadinha, também já fiquei ouvindo, mas o Senhor não quer isso de mim, de você. O Senhor, Ele tem chamado para cada um de nós. Assim como Ele chamou a cada um aqui, Jeremias, Moisés, José, todos, Ele chama eu, Ele chama a Tabata, Ele chama o Thiago, Ele chama o Robson. E se nós não renunciarmos, nós não vamos ouvir a voz dEle. Porque, se vocês pararem para pensar, Elias, ele falou, fique do lado de fora que o Senhor vai passar. Ele esperou o Senhor passar. Eu e você estamos esperando Ele passar ou a gente está acostumado com a presença? Nós temos que vir para o culto todos os dias com anseio do novo. Nós temos que vir para o culto todos os dias ansioso em ouvir a voz dEle e ser ministrado por Ele, ser transformado por Ele. Não há mudança, não há transformação se eu e você não renunciar. Nós precisamos renunciar, nós precisamos viver um evangelho verdadeiro, não um evangelho de barganha, não um evangelho do meu jeito, como a gente vê aí fora. O amor é livre, o amor pode, o amor de Deus não pode. Não pode. Nós devemos escutar o que o Senhor nos diz através da palavra. Se eu for obediente, eu vou viver as promessas dele sobre a minha vida. Mas enquanto eu viver fazendo as minhas vontades, eu não vou viver aquilo que Deus tem sobre mim. Dói, irmãos, muitas vezes vai doer quando o Senhor tirar algumas coisas de nós, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, não há nada melhor do que viver esse amor, não há nada melhor do que ser cheios pela presença do Espírito Santo, não há nada melhor do que você poder ministrar sobre uma vida, de você poder abraçar alguém, de você ter a sensibilidade de estar perto de alguém e poder levar o nome de Jesus. E no final o Senhor fala para ele voltar para o caminho, né? Que ele veio. Volte para o caminho que você veio. Então, se eu e você tivermos que tirar um tempo que seja para o Senhor e não para a minha vontade, não para a sua vontade, não porque eu não quero, que eu não posso, que eu não vou fazer, que eu estou aqui, que eu estou com vontade, não. Estar aqui é precioso. Estar aqui é motivo de glorificar e agradecer. No outro encontro de mulheres que nós tivemos, a Marisa trouxe um fato de uma moça sobre ela estar com um problema seríssimo de saúde e não tinha mais jeito. E quando eu estava em casa orando, eu fui orar pela vida dela. E me deu uma crise de choro, irmãos, porque eu fiquei pensando, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, porque nós temos o privilégio, a oportunidade de te adorar. Nós temos o privilégio de estar aqui na tua casa, podendo exaltar o teu nome, podendo te buscar, podendo declarar o quanto nós te amamos. E a gente fica de mimimi. Porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não vou, porque não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. O Senhor está nos mostrando tantas coisas. E se eu e você se fizer de sério diante daquilo que o Senhor tem nos mostrado, nós vamos ficar para trás. A nossa família vai ficar para trás. Será que eu e você, quando vai lá fora, será que as pessoas estão vendo Jesus em nós? Será que o brilho do Espírito Santo está resplandecendo sobre a minha e a sua vida? Será que nós verdadeiramente temos comido da palavra? Ou a gente está só vivendo do nosso jeito? Eu cansei de viver do meu jeito, irmãos. Se não está havendo mudança na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, mude enquanto é tempo, não importa a idade.
Vai doer de qualquer forma. Vai doer se eu for velha, vai doer se eu for nova, vai doer se eu for jovem, vai doer porque eu tenho que tirar algumas coisas de mim. Eu preciso me limpar diante da presença do Senhor. Muitas vezes a gente ouve tantas pessoas falando do Evangelho, mas às vezes é um Evangelho tão vago, tão vazio. Gente, nós temos que se aprofundar na palavra, entender, viver a palavra. É fácil eu falar da palavra, é fácil eu ler aqui, mas daqui para fora. Eu sempre costumo dizer que a igreja é a extensão da minha casa. A minha casa ela precisa ter um altar estabelecido para o Senhor. Ainda que eu erre, irmãos, ainda que eu tropece, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar a mim e a você. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Não permaneça no erro. Não permaneça fazendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas. Eu estou indo por esse caminho, não está havendo mudança. E aonde Jesus chega, há mudança. Aonde você estabelece um altar do Senhor, há mudança, há transformação. Se permita ser transformado, se permita ser mudado, se permita ser moldado, para que em nome de Jesus nós não venhamos ser como bonecos de Lego aí fora. Não venhamos viver um evangelho de barganha, um evangelho mentiroso, um evangelho que eu e você cria na nossa cabeça, um evangelho que nós transformamos para agradar a nós mesmos. Não é um evangelho verdadeiro, é um evangelho que dói, é um evangelho que machuca, mas há refrigério no Senhor. Não há nada melhor do que nos colocarmos verdadeiramente na presença do Pai. Experimente viver isso, experimente ter essa oportunidade. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para cuidar da gente, nós temos tempo para ir na academia, nós temos tempo para jogar videogame, nós temos tempo para mexer no celular, para assistir um TikTok, nós temos tempo para tudo. Nós perdemos de 1 a 2 horas fazendo coisas que não edificam a nossa vida. E quando o Senhor me chama para o secreto, eu não posso, eu não vou. Não, Senhor, daqui a pouco eu vou. Aí a gente deixa por último, a gente deixa para depois. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que vir primeiro. Tudo que eu for fazer, ele tem que vir primeiro. É por isso que eu falo, irmãos, nós precisamos passar para aprender. Nós precisamos viver certas coisas para aprender a importância do Senhor sobre as nossas vidas. Aí às vezes eu paro, né, eu me pergunto e falo assim, aí na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora da doença, na hora disso, na hora daquilo, a gente faz recorre para o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, mas e nos momentos de alegria? E nos momentos que você tem que convidar a presença dele para vir sobre a sua casa, sobre a sua vida, aqueles momentos que você se alegra com ele por tudo que você tem, porque é permissão dele, porque é ele quem abre, é ele quem fecha portas, é ele quem mostra, é ele quem direciona. Então que em nome do Senhor Jesus nós não venhamos entrar em cavernas para satisfazer nosso ego, de eu não quero agora, eu não vou agora, eu não posso agora, mas que a gente realmente venha tirar o tempo com o Senhor no secreto para mudarmos de dentro para fora. Tire o tempo, façam isso, irmãos. Em nome de Jesus, quando vocês chegarem na casa de vocês, tire um tempo com o Senhor, se prostrem na presença dele. Eu tenho o hábito de colocar aqueles louvorzinhos assim, né, de fundinho, e aí você senta e você vai convidando a presença dele, e aí você vai falando com ele. Não é ter pressa. A presença do Senhor não é com pressa. Não é eu chegar aqui na igreja e eu querer que o culto acabe logo. Eu querer que o pastor fale logo, que a pessoa que está trazendo a palavra termine o mais rápido possível, porque eu preciso ir para casa, porque eu estou cansada. O Senhor renova, o Senhor transforma. Irmãos, na quarta-feira passada, eu falei assim para o Robson, amor, eu não vou para a igreja. Eu estou muito cansada. Eu não sei, irmãos, no período da tarde, assim, me deu uma fraqueza, me deu uma dor nas costas, um incômodo, uma sensação assim, um sentimento de derrota, um sentimento horrível. E eu não estava entendendo, eu falei, mas eu estou orando, Senhor, o que está acontecendo, né? E eu ali pedindo a Deus para tirar aquele sentimento de mim. E aí eu falei, eu não vou falar nada, eu tinha falado no dia anterior para ele. Aí eu fiquei na minha cabeça, eu não vou hoje, eu não vou hoje, eu não vou. Aí porque a gente fala que não vai, vem, né? O que acontece? A irmã Maria Ana sabe o que é isso, eu não vou e ela vem. Aí eu não vou. Aí, quando foi orar de ir, eles vêm aqui, Senhor, vou para o culto.
Aí cheguei aqui, irmãos, animada, meu Deus do céu, que desânimo. Mas aí a pastora abriu o culto e eu comecei a decretar a cura, a vitória. Falei, não, Senhor, eu não aceito, eu não quero saber disso na minha vida, Pai. Eu vim te buscar, eu vim prestar um culto a Ti, eu vim te adorar, eu estou na sua casa. E aí eu comecei a falar com Deus. Irmãos, eu nunca tinha vivido isso, eu tinha ouvido as pessoas falarem, mas eu nunca tinha vivido. E na hora que eu saí daqui, eu sabia, irmãos, eu não tinha percebido. Eu não percebi que eu não estava mais como eu estava. E aí quando eu cheguei em casa eu fui tomar banho, e aí como eu estava tomando banho e estava deixando cair água nas minhas costas, aí quando eu fiz assim, eu falei, nossa, agora eu vou me dar conta. Aí eu fui lembrei que na hora que eu estava aqui, que eu saí do culto, eu já não estava mais com a dor. Então às vezes eu e você fica em casa e fala assim, não vou não, porque, gente, mulher é um de louco, né? Às vezes a gente vai naqueles dias assim, né, abençoado, aí você fala assim, meu Deus, a cabeça tá doendo, meu Deus. Mas, gente, eu juro pra vocês, a referência pra mim mudar isso na minha vida foi a pastora. Porque uma vez a gente estava aqui no culto, né, e ela não estava nada bem, ela estava com dor, ela tinha tomado injeção, isso já tem bastante tempo. E aí ela falou assim, mas se eu ficar em casa, a dor vai persistir, então, glória a Deus. E algumas vezes, assim, quando a gente está aqui, às vezes eu pergunto, pastora, você está bem? Aí ela fala, eu estou mais amém, eu estou com uma dor nas costas. Aí eu falei, Jesus, é verdade, né? Às vezes por tão pouco a gente perde. A gente perde aquela palavra, a gente perde aquela bênção. Olha quantas cadeiras vazias. O meu coração não se alegra de não ver alguns irmãos aqui. A gente precisa nos posicionarmos no reino. Precisamos orar por aquelas vidas que estão desanimadas, por aquelas vidas que estão sem força para estar aqui, por aquelas vidas que estão precisando de refrigério. Eu e você podemos mandar uma mensagem, eu e você podemos fazer uma visita, eu e você podemos estar ao lado de alguém que nos encontra força para estar aqui. E assim, por isso que eu estou falando, sabe? Quando vocês chegarem em casa, se analisem, façam uma análise de você mesmo, o que está faltando, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu ainda não tenho feito, o que eu preciso transformar em mim, não é sobre o outro. Eu passei uma vida inteira tentando mudar o meu esposo para que o meu casamento fosse transformado. E não era sobre eu mudar ele, era sobre eu mudar a mim. Eu passei a vida inteira, até os 12, 18 da live do Biel, achando que tudo estava no controle das minhas mãos. Você vai fazer assim, você vai fazer assim, aí Deus vai lá e fala, filha, não é assim, quem cuida sou eu. Eu te entreguei aqui na terra para você cuidar, sim, mas não adianta você querer abraçar o mundo e ter controle de tudo. Nós não podemos ter o controle de tudo, mas nós temos um Deus fiel e justo que tem o controle de tudo. Então, em nome de Jesus, a minha mensagem nessa noite é para que a gente, o que tem nos impedido de ter esse tempo com o Senhor, tenha mais tempo de qualidade com o Pai. É muito bom ter tempo de qualidade com a família, ter tempo de qualidade com os filhos, com o esposo, mas é fora do normal ter um tempo com o Senhor. Eu tenho vivido isso, irmãos. Eu estou falando porque eu tenho vivido isso. E isso tem transformado a minha vida. O Espírito Santo tem me ensinado a cada dia. É como eu falei, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou tropeçar, eu sei que coisas vão acontecer, mas eu sei que todas as vezes que eu vai chegar à presença dele, com o coração disposto a mudar, ele é fiel e justo para mudar a minha e a sua vida. Amém? Então, que em nome do Senhor Jesus você tenha recebido essa palavra. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês da forma que Deus falou no meu coração e que a gente possa, em nome de Jesus, ser mudados e transformados para a glória de Deus. Amém? Que as palmas do Senhor Jesus. Nossa rotina é dele, é para ele. Porque na maioria das vezes nós oramos e pedimos para Deus tirar só as coisas ruins, né? Assim, tira aquele negócio ruim, aquele pecado, aquela coisa que me incomoda. Mas muitas das vezes Deus quer só mudar uma rotina. Aquilo que não faz mal nenhum, mas é uma rotina. Muitas das vezes Deus só quer mudar uma rotina para que você possa viver uma novidade.
quando você começa a viver novidade, você vai olhar para trás e você verá que aquilo que você tanto lutava para vencer já ficou para trás, porque foi mudada uma rotina. Quando se muda uma rotina, Deus estabelece novos conceitos, novos caminhos sobre a nossa vida. E então a nossa vida começa a caminhar com propósitos diferentes, porque a rotina foi mudada. Então, às vezes Deus só quer trabalhar na sua rotina, para que você viva coisas novas e extraordinárias de Deus. Portanto, vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor a nossa vida e declarar diante dele: Senhor, me dá a rotina que o Senhor quer, me dá aquilo que está no teu coração para mim, porque eu já estou entregando tudo diante do Senhor. Que a minha vida seja uma oferta de sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, nós cremos nesta palavra, a qual nos foi ministrada nesta hora. Que nossos caminhos sejam, Senhor, os teus caminhos, e o nosso olhar seja o teu olhar, Senhor, e o nosso sentimento seja o teu sentimento. Que nós possamos caminhar no caminho que é o Senhor, que a nossa rotina seja transformada para glorificar e para exaltar o nome santo do Senhor, de tal forma que nós não sabemos mais andar como antes, mas nós só temos o anseio, nós só temos a intenção de caminhar conforme a tua vontade, Deus Santo, e que cada um dos teus filhos neste lugar venha viver pelos passos do Senhor, venha viver pela palavra do Senhor, ó Senhor, pela certeza de que o Senhor já abriu o caminho, de que o Senhor já nos chamou e já preparou uma nova rotina, já preparou novos propósitos para as nossas vidas, e que nós possamos tomar posse desse novo e vivo caminho que o Senhor tem preparado para nós. E da mesma forma, Senhor, que Elias saiu ali daquela caverna por causa da sua voz suave e tranquila, que os teus filhos saiam agora de cavernas, de lugares de conforto, de lugares de medo, de lugares de fragilidade, e que eles comecem agora a marchar por um caminho de autoridade, por um caminho de certeza, guiados pela tua palavra, guiados pela certeza do teu cuidado, guiados pela certeza de que o Senhor está no controle de tudo, e que o alimento do Senhor seja suficiente para os teus filhos caminhar muito, sem se cansar, sem se fadigar, sem reclamar, mas tendo a certeza que o Senhor está alimentando eles a cada dia, o alimento do Senhor, a presença do Senhor seja contínua sobre a vida de cada um dos teus filhos, que eles possam estar prontos para ouvir a voz do Senhor todos os dias, prontos e posicionados para ouvir a voz do Senhor, para entender que não tem terremoto, que não tem fogo estranho, que não tem vento, não tem situação nenhuma que possa impedir-nos de ouvir a voz mansa e suave do Senhor, que vai fazer eles caminhar muito mais, que vai fazer eles viver muito mais experiências extraordinárias com o Senhor, que vai fazer eles mudarem rotinas mais e mais diante do Senhor, que vai fazer eles se levantarem e dizer: Senhor, eu quero pisar onde eu não pisei, Senhor, eu quero ir mais fundo do que eu já fui, Senhor, eu quero alcançar lugares mais altos do que eu posso imaginar, Senhor.
nós nos rendemos agora, Senhor, a toda a rotina que vem da vontade do Senhor. Oh, aleluia, para estar mais e mais e mais e mais alinhado com a vontade do Teu Espírito, Deus. Então você não vai mais se perder em nenhuma situação, em nenhuma ocasião, mas você vai estar alinhado na rotina que o Senhor preparou para a sua vida, em todos os métodos, em todas as situações. O Senhor vai te guiar, porque os seus ouvidos estão abertos e atentos para ouvir Ele falar. Então eu não me cansarei mais. Não me cansarei mais com o caminho que o Senhor propôs para a minha vida. Oh, aleluia. E da mesma forma que Elias, pelo alimento que ele recebeu, ele caminhou dias, você também vai caminhar sem se fadigar. O caminho do Senhor não trará nenhuma canseira sobre a sua vida, mas Ele trará refrigério em meio aos cansaços da vida, em meio aos cansaços humanos, em meio às frustrações humanas. Oh, o caminho do Senhor te trará refrigério, te trará alegria, te trará paz e certeza de que Ele está no controle de tudo na tua vida. Em nome de Jesus, toma posse do novo e vivo caminho que o Senhor tem para a sua vida, caminho de paz e de autoridade, de refrigério, de cura e transformação. Receba isso e aplaude e glorifica ao Senhor. Aleluia. Nós viveremos este ano de alinhamento no Espírito de Deus. E alinhados no Espírito de Deus, não ficará ninguém em cavernas, não ficará ninguém com medo, mas andará firme, porque está alinhado na vontade do Espírito. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Deus abençoe a vida da nossa irmã, sua família, esse fogo de Deus que vem do Espírito para avivar, para fortalecer, para levar a igreja a viver mais do que ela possa imaginar. O que o Senhor tem para nós é mais do que podemos imaginar. Eu creio nisso. Que todos os meus planos ainda são muito poucos diante do que o Senhor tem preparado. Creio nisso. Todos os seus planos ainda são muito poucos. E aí percebo que eu não preciso me frustrar quando os meus planos derem errado, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais. Não se frustre. Se alguma coisa deu errado aí, o Senhor tem muito mais. Receba isso em nome de Jesus. Você vai dar testemunho. Alguma coisa deu errado, mas o Senhor tem muito mais. Oh, aleluia. Você pode ter falhado em alguma coisa, mas o Senhor tem muito mais. Você vai acertar muito mais do que você errou. Em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Muitas das vezes as pessoas fazem medidas de dias, está vivendo como o povo antigo, o povo judeu faz medida de dias e ocasiões. Então Deus não precisa de dias e nem ocasiões, Ele faz na hora certa como Ele quer. As pessoas fazem medidas, né? E às vezes as pessoas estão fazendo medida até do dia de adorar, do dia de culto. Eu já disse aqui, nós estávamos lá no outro salão, na outra igreja pequena, no dia de quarta-feira, acho que não tinha nem 6 pessoas na igreja. Eu sofrendo com a dor lombar terrível. Aí Deus usou nossa irmã Jaqueline para orar por mim. E eu saí curado dali. Aí depois de um mês eu fui, operei, tirei uma pedra no meio. Mas a dor lombar nos tirou antes de toda a cirurgia. Num culto simples, de quarta-feira. Não tinha música, não tinha nada. E aí as pessoas fazem medidas, não, eu vou domingo, porque domingo Deus vai operar. E aí Deus vai operar diante da expectativa que você tem todos os dias. Não faça mais medida de dias.
mas tem uma expectativa diária, contínua, de que o Senhor é bom e que Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida todos os dias, amém? Às vezes nós estamos esperando a expectativa que o homem falou, ó, tal dia vai ser tal coisa. Não, o Senhor tem tudo preparado sobre a sua vida. Se o homem falhou, Deus tem um dia certo para operar sobre a sua vida. Deixe a sua vida nas mãos dele e Ele tudo fará. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, porque Ele faz coisas extraordinárias. Não importa qual seja o dia, não importa a época, não importa a provisão ou a previsão de alguém, não. Importa quem é Deus na sua vida. Você sabe que Ele é poderoso, que Ele te ama e Ele tem a sua vida nas mãos dele. Saiba, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Amém? Glórias a Deus. Amanhã é quinta-feira, né? Sexta-feira estaremos aqui, mesa de homens e mulheres. Domingo estaremos aqui adorando ao Senhor. Só para relembrar, dia 28, encontro de casais, em Franco da Rocha. Os irmãos que já deram um nome, não esqueçam, porque prepararam, né, uma mesa para os irmãos e tudo, e às vezes a gente esquece do compromisso e os irmãos podem ficar frustrados conosco, né? Mas temos que forem, tenha aí essa data guardada na sua agenda e não esqueça, em nome de Jesus. Não é um compromisso com o pastor, é um compromisso com Deus, e pessoas estão motivadas e trabalhando para que pudéssemos estar lá. Então, as que vão, tenham um compromisso, não esqueçam, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, graça, bondade e misericórdia, pela tua palavra que nos tira da caverna, pela tua palavra que nos dá a autoridade para um novo e vivo caminho. E assim nós podemos, ó Pai, caminhar no propósito do Senhor e declarar novos testemunhos, declarar que o Senhor é bom, ó Pai, e que grandes coisas o Senhor fez e fará sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Eu te agradeço nesta hora, Senhor, por cada vida que aqui está. Te agradeço pela tua palavra que nos é liberada e que acrescenta e multiplica mais e mais a força, a autoridade e o poder do teu Santo Espírito sobre nossa vida. E assim, ó Pai, nós caminhamos firmes debaixo da tua promessa, em nome de Jesus. Leva, Senhor, os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, que eles possam dar testemunhos da grandeza do Senhor sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude e